Para Viva, seja bem-vindo uma vez mais à Opinião no Feminino, hoje com Ana Rita Stoll. Muito boa noite. Contamos também com a presença da Fátima Mimbir. Boa noite, Fátima. E também com Artemisa Franco. Muito boa noite, Artemisa Franco. Boa noite. Começo por si, Ana Rita, olhando para os temas que temos hoje, é a questão do conflito de terras e a questão do diálogo político. Vamos olhar lá mais para o fim. A questão do conflito de terras tem a ver com o julgamento que houve na semana passada relativamente ao projeto Milholamite, na zona de Marraquene, em que a juíza decidiu entregar o espaço aos nativos. Este espaço era reivindicado pela empresa Milholamite, que tinha um projeto de mais ou menos 700 hectares de desenvolvimento florestal e também imobiliário, mas a juíza entendeu que o espaço deve ser cedido aos nativos por herança direta. Na verdade, o que aconteceu em Marraquene é o espelho daquilo que acontece um pouco por todo o país e vamos tentar discutir aqui o que se está a passar e como é que se pode encontrar algumas soluções no sentido de se melhor gerir a terra no país. Ana Rita Stoll, pergunto a si, e aquilo que eu dizia mesmo, a questão do conflito de terra é um problema bastante profundo no país. Se olharmos para o fato de que em qualquer parte deste país já não há terra sem dono. A primeira pedra que se coloca, surgem nativos ou outro tipo de grupos de pessoas a reivindicarem um espaço. Qual é o seu problema? Qual é o problema, aliás, no seu entender? É um problema da lei? É um problema de cumprimento da lei? É um problema de oportunismo? Que tipo de intervenção é que, no seu entender, acha que deve ser feito no sentido de se ultrapassarem estes problemas de conflitos de terra? Boa noite, senhores telespectadores. Renovados votos de uma semana frutífera, convivendo com os problemas que afetam o nosso país. Este dossiê de terras, de facto, carece de muita atenção ainda de todos nós. Os fazedores da lei, os executores e o próprio Estado no seu todo. É muito bom sabermos que Moçambique é um dos poucos países em que o assunto da terra vem bem abordado na Constituição da República, pois a terra pertence ao Estado. Agora, o problema com que nos deparamos é que esta interpretação da terra pertencer ao Estado nem sempre é tida da mesma forma pelos implementadores. E depois vamos à própria lei de terras, porque o facto de estar na Constituição era preciso regulamentar para que seja bem aplicado este comando constitucional. E a lei de terras foi mais ao pormenor. Levamos muito tempo a revê-la na Assembleia da República, foi sujeita a muito debate público e acabamos aprovando esta última versão mais atualizada, que acho que pensávamos nós como fazedores da lei, como legisladores, que ia ao encontro daquilo que é a expectativa dos moçambicanos. Agora, de ano para ano, de facto, a implementação da lei de terra, ao invés de resolver os problemas, cria mais outro Portanto, tipo no seu entender, o problema não são as leis. Não está na lei. A lei, no seu entender, estão bem feitas. Está na implementação da lei. É o problema de implementação. É a implementação da lei, o regulamento também foi feito. Agora, a maneira como eu vi o debate sobre este conflito de Marraquene deixou-me um pouco perplexa, porque pareceu-me que é mais um investimento no grupo de tantos outros que existem pelo país fora. O Pro Savana e tantos outros. São projetos de longa dimensão, mas que trazem ganhos. E neste caso concreto, pareceu-me que é uma coisa que vale a pena existir em Marraquene. Agora, passado algum tempo, vimos também os chamados nativos. Hoje em dia, de facto, é difícil caracterizar esta coisa de nativos. Quando foi do lançamento da construção da N4
com as portagens, eu acho que também lembramos-nos destas complicações de nativos, não nativos, era preciso reassentar, era preciso indemnizar. Hoje estamos a assistir aqui na ponte Maputo-Catembe, há também um grupo Mas ali, mesmo os DN4 a que se referem regressar. Exatamente. Quero contextualizar que este problema aqui de nativos ainda carece de algum entendimento, algum estudo, porque corremos o risco de retrair o desenvolvimento do nosso país com este tipo de reivindicações que muitas vezes são reivindicações com base em programas oportunísticos. Sabem que vão receber indemnização, ou recebem, depois tornam a voltar, comercializam, alienam as parcelas que lhe dão, que se lhes atribui, como no programa de recenteamento. Mas, no geral, quando alguém está, aqueles que têm oportunidade de viajar de avião, quando estão a chegar, quer seja de qualquer província, quer seja da África do Sul, quando o avião está a criar condições para aterrar e olha um pouco para o país, vê que nós ainda precisamos de desenvolver este país. Este país não está ocupado todo ele. É verdade que as pessoas procuram mais as áreas juntas, a Estrada Nacional número 1, ou onde acham que há maior acesso. E tudo que é no interior ninguém quer. Então, eu sinto que é preciso estes programas de governação, assim como a governação florestal. Agora tem que haver um pouco mais de atenção para esta questão de distribuição de terra em termos de reservas de Estado, o que é que isto é para todos nós entendermos que isto é para nós todos, o que é que vai servir de input para chamar investimentos para Moçambique desenvolver, porque Moçambique tem muito ainda para ser desenvolvido, é virgem, é um diamante por lapidar, como se diz. Portanto, vamos ter maior atenção com os nativos. Não estou a dizer que não devem haver nativos, mas eu acho que não devíamos cair na tentação de deixarmos de desenvolver o nosso país e responder problemas específicos de certos grupos que muitas vezes movidos por intenções que não têm nada, que não contribuem para o desenvolvimento do país, vamos retrair investimentos. Muito bem, Ana Rita Sol. Fátima, queria ouvir o seu comentário. A Ana Rita Sol defende que o problema não está na legislação, a legislação, do seu ponto de vista, é perfeita, o problema está na implementação. Há este impacto da retração do investimento e há esta ideia dos nativos, quem são, afinal de contas. E uma coisa que podemos fazer é, por exemplo, irmos tirar fotografias dos nativos hoje e vermos se são os mesmos nativos daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Mas queria comentar se o problema, do seu ponto de vista, onde é que está? Está na legislação? Que tipo de atuação direta é preciso fazer para se melhorar a gestão do conflito de terras? Realmente esta questão dos conflitos de terra é uma questão bastante preocupante e o caso do Marraquém que nos traz a este debate é um pouco a reflexão daquilo, o reflexo, não é, daquilo que acontece um pouco por todo o país, sobretudo num contexto em que Moçambique é um país, como disse muito bem a doutora Ana Rita Sol, é um país ainda virgem, com muitas oportunidades e é um país bastante atrativo. Se formos olhar entre 2005 a 2015, antes de entrarmos para esta crise, sobretudo a crise das matérias-primas no mercado internacional, Moçambique era um país bastante atrativo. Nós tínhamos bilhões e bilhões recebíamos bilhões e bilhões de intenções de investimento e até de investimentos realizados. E todos esses investimentos demandam terra no final do dia. E isso, obviamente, cria pressão. Por outro lado, tem a componente econômica, portanto, que são os investimentos que criam pressão sobre a terra. Mas também tem a questão do próprio crescimento populacional. A tendência, se formos a olhar para o nosso país, por causa das dificuldades que nós temos nas zonas rurais, as pessoas estão a sair para as zonas próximas, não é, dos grandes centros urbanos. Isso cria também uma pressão sobre a terra. E é por isso que Marraquém, em particular, que está a 30 quilômetros da cidade de Maputo, que é mais ou menos uma zona, digamos, de expansão
não é? Da cidade de Maputo, as pessoas vão para lá, porque não é tão distante, as pessoas querem continuar querem construir as suas habitações, os projetos, os investimentos habitacionais ou imobiliários acontecem lá. Mas, ao mesmo tempo, também nessas zonas há potencialidades agroecológicas, há pessoas que já estão lá a fazer agricultura, há pessoas que já estão lá também a viver, a ocupar a terra. E não é efetivamente o problema da lei, porque a nossa lei clarifica muito bem os tipos de concorda com esta ideia de que a lei é clara, a Constituição e a lei de terras exatamente, são claras. Claro que há algumas lacunas que eu penso que vamos debruçar sobre elas mais adiante. Mas o ponto é que a lei é clara sobre os tipos de ocupação de terra. Quando falamos dos nativos, estamos a falar da ocupação por direito costumeiro, não é? A herança. Temos pessoas que o avô, tetravô, viveu lá, herdou aquela terra, vive lá. E o que acontece é que o tempo vai passando, as pessoas vão aparecendo e dentro das famílias já há cisões, já há partilha de espaço, então cada um vai vendendo o seu lugar. Mas continuam a ser os tais nativos, não é? E nós vemos que algumas das razões ou das causas à volta do conflito têm a ver com pessoas da mesma família, existem esses casos, nós somos irmãos, temos uma área enorme de terra que herdamos dos nossos antepassados, dos nossos pais, e um dos membros decide que quer vender uma parte e não consulta aos outros membros da família, resulta em conflito. Por outro lado, tem um vizinho ali, temos um espaço que está próximo, não conhecemos muito bem as delimitações, porque nas terras comunitárias é muito difícil ter delimitações. Então, não conhecemos as delimitações, eu quero vender uma parte da minha terra, acabo apanhando a parte que o outro vizinho acha que corresponde à sua área, são conflitos. Depois tem esta outra componente muito maior, que é quando é o próprio Estado que tem que concessionar. A lei é clara sobre isso, que quando há um projeto de interesse público, de interesse público, portanto, o Estado faz aquilo que se chama de expropriação. E é um processo legal. E esse processo de expropriação vai resultar, no final do dia, com compensação das pessoas. Portanto, não há compensação se não houver, digamos, acordo. Na verdade, é acordo no sentido de que o Estado reconhece que é preciso que essas pessoas vamos saiam. Vamos para sintetizar e perceber o seu pensamento. Onde é que está o problema? O problema está no cumprimento da própria lei, por um lado. Temos o problema da fiscalização, por outro, porque ali, naquela região, temos uma administração. Não é? E é a administração que tem que olhar para as questões de terra. Como é que acontece uma concessão de 700 hectares e a administração não tem nenhuma informação? Como é que ocorreu este processo de 700 hectares, as pessoas terem que sair e ir parar o processo ao tribunal? E eu devo dizer, inclusive, que isto até é um caso, entre aspas, notável, porque são raros os casos em que envolvem empresas e comunidades. São muito raros esses casos. Então, significa que aqui há qualquer coisa que não correu bem. Das duas, uma. Ou a comunidade chegou a acordo com esta empresa e concedeu a terra e certamente houve acordos e tiveram contrapartidas, ou houve a tal expropriação, mas que não cumpriu com aqueles requisitos todos que a lei obriga, que é o processo da consulta, a questão da compensação que tem que ser discutida, e são aspectos que, e hoje Moçambique tem um regulamento de reassentamento que inclui esta questão da compensação justa. Então, tudo isto tem que ser discutido. Se os nativos hoje vêm e reivindicam, é porque ou são desonestos, não cumpriram com aquilo que concordaram, e se concordaram, como é que concordaram? Não podemos concordar verbalmente. Existem mecanismos, tem que haver algo escrito, etc, etc. E isto eu penso que é um aspecto que tem que nos interessar, sobretudo ao governo local, devia interessar perseguir este assunto. Se houve expropriação que envolve as instituições governamentais e não houve todo aquele processo de compensação, é mais do que justo que as pessoas venham e reivindiquem. Então temos este aspecto do cumprimento das leis, o problema da fiscalização, mas, sobretudo, também temos uma componente que é bastante importante, que é o aproveitamento, o oportunismo. As pessoas são oportunistas. Com esta avidez, esta procura intensa de espaços e dinheiro fácil, porque este é uma área que envolve bilhões e bilhões de meticais. Estamos a falar de uma pessoa que hoje, de repente, está a vender um espaço de 15 por 30 a $40 mil. Desculpem-me. 40 mil dólares, o Estado não ganha nada. Qual é o seu pensamento? Ana Rita Sol e Fátima têm a mesma linha de pensamento, que há um problema de cumprimento da lei. As leis estão muito bem feitas. Muito obrigada. De facto,
Pronto, este é um problema geral das nossas leis em Moçambique. Até são leis muito boas, mas tem sempre este problema da efetividade, que muitas vezes elas não são efetivas. Acho que até uma maneira de resolver esses problemas de legislação é sempre, porque uma lei é mais difícil mudar, mas era sempre talvez atualizar os regulamentos. Então, atualizando os regulamentos, também há muitas coisas que podem ser acauteladas dentro desse curso. Mas eu acho que é interessante este conflito do ponto de vista social, na medida em que, pronto, eu também concordo que não é um problema de leis. Do ponto de vista social, por quê? Porque, para mim, pela primeira vez, vejo um grupo de nativos organizados que levam uma empresa muito grande ao tribunal. É a mesma coisa sui generis em termos de... Houve aquele conflito savana, mas acabou entre a comunidade, o governo e os próprios donos da terra. Mas também eu penso que é um conflito que é preciso acautelarmos, porque é assim que surgem os conflitos. Os conflitos de terra em África são conflitos que dão guerras civis. Então penso que é preciso de facto acautelar no sentido, porque depois viram tribais, depois viram então étnicos e não sei o quê, porque esta é a terra dos Ngunis, esta é a terra de não sei o quê. São estas coisas que muitas vezes criam as guerras civis em África, são algumas das origens. Mas eu devo dizer que em Moçambique nós temos um privilégio muito grande de nós termos herdado a terra, como a terra sendo do povo. Este foi um dos grandes legados que o Samora Machel nos deixou, e nós, se não formos a ver o problema da região, nós temos um problema mínimo, que temos a terra, temos a posse da terra. É verdade que se diz que a terra não se comercializa, mas a partir do momento em que as pessoas, entre aspas, não se comercializam, começaram a ver o valor da terra, é aqui onde surgem os conflitos. Eu estava a analisar aquela questão daqueles nativos e vi que até há muito oportunismo ali. Por exemplo, agora disseram que inscrevam-se. O que é que fazem algumas famílias? Põem um filho, põem um sobrinho, põem um genro, põem não sei o quê. Numa família inscreveram-se 5, 6, 7 pessoas. Honestamente, então isto também é um pouco de oportunismo. Depois vieram outras a dizer que não, eu estava a fazer machamba. E é o mesmo grupo familiar. Portanto, há uns que se inscrevem para ter os talhões para construção, outros estão-se a inscrever porque já têm as machambas ali. Então, é preciso acautelar, de facto, esta questão. Eu penso que os municípios podem minimizar. Municípios e administrações. Mas eu queria também levantar outra questão que também está a dar conflitos, aquela questão da Costa do Sol, que eu estou a dizer porque que aquele conflito está a surgir agora, depois de deixar pessoas... também é um conflito. Sim, sim. E está também ligado à terra. Não é de desmodelamento, mas é da Costa do Sol. Costa do Sol. E aquele da Costa do Sol é de pessoas muito mais esclarecidas. Eram 100 e tal pessoas que, em princípio, não tinham a autorização para construção. O município deu um prazo, eu acho que talvez até o prazo foi curto, mas pronto, se a pessoa tem papéis, não tem que ficar muito tempo. Mas que só apareceram 50. As outras pessoas simplesmente calaram-se. Estavam a fazer muita confusão porque estavam com os municípios disparos. E eu pergunto, como é que os municípios deixam uma pessoa construir uma casa de 3 andares? Uma casa com aquela riqueza, 3 andares, não há fiscal, não há município, não há nada. De repente, depois de construir 3 andares, concluir, pintar, diz que a casa está construída ilegalmente. Honestamente, há qualquer coisa que parece um estado de má fé. Fica à espera há qualquer coisa que não está certa, que não está bem. Muito bem. Ana Rita, o outro aspecto, mais ou menos ligado ao que estava a dizer a Artemisa, é a exploração dessas áreas. No caso da Milholamite, eles tiveram o Duarte em 99. Se a população foi ocupar, é porque a população ocupou uma zona em que não havia nada. Portanto, este é um dos grandes problemas que nós também temos. Se nós entrarmos pela zona de Marraquena dentro, encontramos várias extensões de terra. Vai-se ver a pessoa tendo Duarte desde o ano 2000. Não levantou sequer uma pedra. E esse é um problema que se espalha, sobretudo destas zonas que tendem a valorizar. E levanta essas... Qual é o papel das instituições do Estado? Qual é o papel dos municípios nas zonas em que o solo é urbano e a intervenção é dos municípios? O papel dos distritos, dos governos provinciais, no sentido de... Já que a conclusão aqui
é que as leis não são devidamente implementadas. Como fazer com que essas leis funcionem para que a situação seja gerida de melhor forma? Eu sinto que este assunto que determina efetivamente um exercício de cidadania concreto. Quer dizer, quando a população, quando cada um de nós como moçambicanos tem um certificado de aproveitamento de terra e justifica que tem um DUAT, não é? Sente-se dono, efetivamente, porque é o que estavam a dizer as colegas aí, que no nosso país é dos poucos que tem este. Só que o processo está a ser muito lento e a dinâmica do crescimento do país, principalmente nas zonas urbanas, está a exigir das instituições um outro ritmo. Tem que ser muito mais rápido do que parece, com o perigo de estarmos a criar aqui grandes movimentações do campo para a cidade, junto aos centros urbanos, e abandonar o campo onde existe efetivamente a riqueza nacional. Mas mesmo lá é preciso distribuir talhões aos cidadãos, porque é preciso gerir esta terra. É do Estado, sim. Os donos somos nós, o povo. Mas nós temos que ter acesso à terra através de um documento que diz: esta parte aqui é sua. Porque se formos ao que disse a Fátima, direito costumeiro, constitucional, quer dizer, não vamos por aí. Nós temos que partilhar esta terra, senão caímos nas tais guerras tribais dos ngunis, dos não sei quem, dos não sei quem. Então, quem não faz parte desses grupos não tem direito à terra? Não pode ser. O Estado e a Constituição não diz isso. Diz que todos nós temos direito à terra. E hoje parece que estamos a chegar à conclusão também que, caso eu tenha acesso à minha parcela de terra, eu devo valorizá-la. E é por causa desta valorização que eu vou ter condições de negociar para alienar aquela parte que eu estou a utilizar. Portanto, as pessoas adquirem os espaços, não porque têm um projeto específico, não tem, mas sabem que a cidade é um meio de ter alguma riqueza para a minha família, tendo este DUAT. Não é por acaso que estamos todos a aplaudir este movimento de distribuição de DUAT nacional que o Ministério de Terras e Desenvolvimento Rural e Ambiente está a começar. É vasto, esse país é vasto, nós todos sabemos, né? Não é tão simples, nem sequer em 5 anos que vai se resolver, mas começa já a haver ideia de que, afinal, a maneira de implementarmos o que a nossa Constituição diz é eu ter o meu DUAT, quer dizer que eu tenho terra. Agora, no meio disto tudo está a haver muito oportunismo. Está a ver? Se me perguntasse, de facto vende-se ou não se vende a terra, é muito complicado. Porque hoje para conseguir um talhão não é fácil. Até fora de Maputo já começam, as pessoas já são bem sabidas. Nas províncias, nas capitais provinciais, tu não consegues um talhão. O trespasse não é legal, é exploração. Mas se a Constituição diz que a terra pertence ao Estado e em nenhum momento deve ser vendida, que não se vende a terra mesmo, o que se vende. Mas a verdade, Ana Rita Stoll, é que se vende. É que nós 4 aqui, eventualmente, já compramos a terra. Não, eu não vou comprar nem aceito, porque o que se tem que negociar são as benfeitorias que essa porção de terra tem. Olha que as consultas comunitárias, não sei se alguém já foi, a Fátima deve ter ido, eu também já fui a muitas. São muito bonitas. Se fosse de boa fé, é muito bonito. E eu aqui neste espaço tenho meus coqueiros, meu neto meu avô é que deixou, eu tenho uma mafurreira, eu tenho uma mangueira. Isso é bonito. Negocia-se, entra-se num acordo e aquele DUAT é dado a partir daquele momento com consentimento de quem está lá há mais tempo, a mim. O Estado é apenas, a instituição do Estado é apenas árbitro. Tudo bem, porque eu sou macho de Inhambane, mas ninguém me pode proibir de viver em Xiringoma. Também não me podem proibir de viver em Nacala. Então, essas histórias de ngunis não pode funcionar hoje. A Constituição não diz isso. O nativo, entre aspas,
O nativo, se não usas a terra, tem normas, tem tempo determinado. Então, esta empresa tal de Marraquém também, se desde 99 que adquiriu aquela terra toda, não fez nada, também tem que se ver, se calhar o tribunal agiu nessa base. E tem limites, tem prazos que se pode utilizar aquela terra para os efeitos pelos quais me foi atribuído pelo Estado. Ora, se não fizeram dentro desse prazo, não sei, eu não interpretei nada, mas acho que a juíza ou o juiz que tomou teve que ter em conta esses aspectos todos de lei. Fátima, o papel das instituições, uma vez existente a Constituição, que é a lei-mãe, e que está claro lá. O papel das instituições, o papel dos municípios, o papel dos tribunais, o papel dos distritos, nos locais onde os distritos é que gerem a terra. E voltamos ao desafio de sempre, que é o desafio da consolidação das nossas instituições em Moçambique. Portanto, o papel primário é fazer cumprir a lei. As regras estão ali e são claras. Deixe-me só, talvez, voltar um pouco a esta questão das formas ou tipos de utilização de terra ou de aquisição do direito de uso e aproveitamento da terra. Uma é esta que eu já havia mencionado, que é por direito por práticas costumeiras. Depois tem a boa-fé. A Fátima Membire precisa de um espaço, viu um espaço ali vazio, foi lá, sentou, ocupou aquele espaço e está lá 10 anos. Envolvidos 10 anos esse espaço, eu tenho direito de uso, de considerar aquele espaço meu. Depois tem o DUAT, que é esse processo legal, que é fazer todo aquele processo de submeter, fazer o pedido, etc., o município fazer a atribuição. Todo cidadão tem direito. Exatamente. Agora, o ponto é, há várias formas de tratar este assunto e não podemos tratá-lo de forma igual, porque é bastante diferenciado. O caso que a doutora Ana Rita estava a fazer menção, que é fazer a compensação por causa das benfeitorias, aquela consulta pública, etc., etc., muitas vezes acontece naquilo que se chamam de terras comunitárias, que é essa área que é a utilização por práticas costumeiras, que são áreas enormes. E muitas vezes, nessas regiões, estes processos acontecem de forma bela, como ela disse, justamente porque envolvem muitas vezes grandes projetos, são projetos econômicos, muitas vezes são causas econômicas. Embora comecem, por causa desta ligação com os aspectos ou interesses econômicos, começa a haver também grupos de pessoas que conhecendo a valorização, não é que pensam daqui a 5, 10 anos esta região não será a mesma, então vão lá e convencem os nativos a venderem a um preço que hoje é aparentemente muito alto, mas que, comparando com o valor a longo prazo, porque nós estamos a falar de um ativo que se valoriza ao longo do tempo, depois resulta no conflito, porque as pessoas sentem-se defraudadas, do tipo, bom, se eu não tivesse vendido e aquele preço, eu teria ganho muito mais. E é um pouco isto que nós vemos, por exemplo, nos conflitos que temos em Tete, com as comunidades que foram reassentadas, porque os valores que foram atribuídos não são de longe valores que compensam e que até têm alguma equivalência com aquilo que eu ganho, que as empresas tiveram, não têm tanto hoje, mas tiveram ou podem ter também a longo prazo quando os preços voltarem a subir. Depois, a questão da boa-fé, que é o caso, provavelmente, dos nativos. Estamos a falar de uma empresa que teve o DUAT em 2009. Em 99, desculpa. Hoje estamos em 2016. Passou-se muitos anos. É normal que as pessoas, quando chegam numa área que aparentemente não está ninguém, elas vão ocupar aquele espaço. E hoje elas têm mais do que legitimidade, reconhecendo que a lei diz utilização da terra por 10 anos. Então essas pessoas têm todo o direito. Agora, elas são nativas. O que significa o ser nativo? Certamente elas não hão de ser nativas, hão de ser pessoas que vieram para aquela região, ocuparam aquele espaço, não é? Dentro de um processo. E o outro é o DUAT. O DUAT é bastante complicado. Ter acesso ao DUAT neste país significa você ter algum conhecido, ter facilidades, ter uma série de ligações que não são ligações legais. E tudo isto, obviamente, vai resvalar na ilegalidade. É que nós temos hoje em Moçambique, embora a lei seja muito clara, a Constituição seja clara de que a terra não se vende em Moçambique, mas nós temos um mercado informal de venda de terra. Esta é uma realidade que nós temos que reconhecer. E uma das coisas que propicia esta venda e que camufla até é que a questão das benfeitorias. Dizemos que o que se vende não é o espaço, estamos a vender o que está naquele espaço e porque a lei diz que se você vende as benfeitorias que estão no espaço,
automaticamente o direito de uso e aproveitamento da terra também é cedido. Então, o que se faz muitas vezes, as pessoas têm o doate, constroem uma palhotinha e dizem que estão a vender a palhotinha. Se nós estivéssemos numa situação em que o Estado é sério, no sentido das instituições cumprem o seu papel, era só ir lá e verificar se efetivamente a palhota corresponde ao valor que está a ser transacionado. E uma das coisas que propicia ainda mais a proliferação deste tipo de práticas é o fato de que estas transações não carecem de nenhuma autorização do Estado. O Estado sai a perder, porque ele nem acompanha estes processos, e entramos num ciclo vicioso do qual hoje não conseguimos sair, porque nós estamos num ciclo vicioso que é bastante difícil de sair, que resvala neste tipo de situações. Mas também é preciso reconhecer que há empresas que vão solicitar o direito de uso e aproveitamento da terra, apresentam projetos bastante ambiciosos, mas não passam de projetos especulativos, de fazer a terra valorizar e depois, exatamente, à espera que um dia venha um investidor que vai meter lá os tais bilhões e nunca mete. Então, obviamente que tem que haver, há prazos legais para que isso aconteça. Se a empresa não cumpre, então ela vai sofrer sanções. Então, eu penso que aqui as instituições têm que ser muito rígidas neste aspecto. Cumprir os prazos, se não cumpre, perde o direito. Um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para continuarmos a discutir o conflito de terra e também outros temas que marcam a atualidade. Até já. Em Moçambique é preso pilha galinhas. À quinta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. O que tem a dizer a tudo quanto se falou? Eu também não sou verdadeiramente moçambicano. Alguma coisa estava a afetar este relacionamento. Ele próprio deveria ter essas características todas. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Afinal de contas, com que fundos contam para trabalhar? Fazer algumas adaptações. Maior transparência na gestão. Neste momento é quase impossível. Faz sentido. Durante a guerra mataram uma série de civis e tiraram os cadáveres dentro da cisterna. O que nos sugere este desabafo? Grande Entrevista, às 23 horas, na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Bem, voltamos para a segunda parte do programa Opinião Feminino. Artemisa Franco, esta decisão da juíza relativamente à melhoramento em que entrega os mais de 200 hectares aos nativos, isto abre também um precedente. É um sinal que se está a dar não só ao nível de Marraquém, mas ao nível de Maputo, ao nível da cidade de Maputo, Beira, Nacala, Inhambane,
Pemba, em todo o país, de alguma forma está-se a passar uma mensagem aos nativos. A questão que eu levanto é relativamente ao investidor. Até que ponto é que este tipo de decisões, para que os investidores, sobretudo na área da agricultura, porque a agricultura não se faz na cidade, faz-se no campo, e são necessárias vastas extensões, até que ponto é que esta decisão mexe com doing business e pode, de alguma forma, fomentar este tipo de oportunismo e o surgimento de nativos, quer nativos propriamente ditos, quer nativos que, enfim, têm outros interesses. Mas, de facto, eu penso que esta é uma questão muito, muito séria, muito grave, na medida em que agora há um fenómeno muito mau, quer dizer, e que é preciso tomar muita atenção. Agora a pessoa quer construir, se organiza, compra blocos, compra não sei o que, encontra um espaço, aparentemente que não está ocupado, chega, constrói. Então, tu às vezes, porque é tal coisa, dos tais doados que muitas vezes levam muito tempo, porque se fores a fazer um levantamento, vais ver que aquela terra já tem dono, mas os donos muitas vezes até não têm o doado sobre aquela, mas é uma propriedade que até já tem a entrada de documentos no município, já está a correr e não sei quanto, só que ainda não tem o tal doado. Em outros casos a pessoa tem doado, mas não fez nada na terra. E a pessoa chega ali, ocupa a terra. Isso é um fenômeno muito mau que é preciso que as autoridades tomem atenção e parem com este fenômeno. A pessoa chega num sítio, é que nem, eu vou dar também outro exemplo dos vendedores ambulantes que quer fazer negócio, vai guardar tomate, chega, encontra uma esquina, fica na esquina. Quando o município lhe tira, diz, como é que eu vou sair? Como é que eu vou criar os meus filhos? Não é assim. Então estamos a criar uma situação de anarquia, em que eu quero fazer uma coisa, não preciso ir ao município, não preciso falar com ninguém, eu quero construir, encontro um sítio, não interessa de quem é, eu chego lá, ocupo, e quando me vêm perguntar, digo, eu já ocupei, já construí, indemniza-me. Isto é um fenómeno muito grave que está a acontecer, que é preciso tomarem atenção. A juíza, penso que também ela foi movida de emoção, devo confessar, porque, e para mim, as duas partes não estão certas. Tanto o Mundialmente como a comunidade. Porque o Mundialamente teve o doado há muito tempo e aquelas terras, até se forem ver, eram do Estado. Eu não sei o que é que aconteceu, como é que foi aquela transação para o Estado lhe dar aqueles tantos hectares e por tantos anos e na ociosidade. Eu não sei, não conheço bem a história, mas também os Mundialamentos também têm a culpa porque têm aquela terra há muito tempo, está ociosa, está desocupada, aquilo até as pessoas fazem caminho ali, os miúdos jogam futebol, fazem não sei o quê, e a comunidade foi chegando, foi ocupando. Agora, isto desperta as autoridades, sobretudo ao Ministério da Terra, que é preciso apetrechar este departamento que trata desse assunto muito bem, tanto em recursos humanos como em recursos tecnológicos, para começar de facto a fazer este controle e para evitar que haja esta irrupção de nativos que surgem, dizem que a terra é minha porque eu sou nativo. E também evitar situações de oportunidade, porque não é só em relação aos Mundialamentos, há muitos outros conflitos, que até de terras pessoais, a pessoa tem um talhãozinho, fica um tempo sem fazer nada, a pessoa vai ocupar. Ou porque tem um amigo no município que diz, olha, aquele espaço, vai lá ocupar, constrói, e às vezes fazem uma coisa muito rápida, constrói uma coisinha, uma barraquinha, depois quando o município chega, diz que olha, a terra, este espaço é meu, diz que não, já construiu, então tem que deixar. Então eu penso que este é um assunto que é preciso cautelar, porque pode derrocar, como lhe disse no início, em outro tipo de conflitos muito mais sérios do que este. E depois também os investidores. Também é preciso ver, este investidor que vem diz que tem dinheiro, quer investir 700 hectares. O Estado também não pode cair de ânimo leve uma pessoa que diz que quer investir 700 hectares. Tem que ver que musculatura é que essa pessoa tem. É preciso o Estado também prestar atenção para não se cair nestas burlas, que uma pessoa vem e diz que eu quero investir 700 hectares, tenho dinheiro, tenho não sei o quê, e depois não coisa. Esse também, e na Matola também temos um outro, por exemplo, tem aquele sítio ali onde é a Rádio Moçambique, que também vai construir a cidadela da Matola. Vai construir a cidadela. Também é outro sítio que ficou ocioso. Até eles tiveram a atenção de
de pôr alguma infraestrutura, mas se continuasse assim ocioso, as pessoas iam ocupando. E aos olhos do município, isto aqui, dos municípios e das administrações. Então, também penso que falta um pouco de capacidade por parte tanto dos municípios como das administrações. Então, se calhar é uma questão que o Estado, nos próximos tempos, tem que acautelar, porque isso também vai assustar e a pessoa que de facto tem dinheiro, tem musculatura, vai ficar assustado, porque vai dizer, bom, eu vou adquirir terra, se eu fico 6 meses ainda a organizar-me, a criar infraestruturas, as pessoas vão ocupar e eu depois fico com o meu investimento comprometido. Muito bem, Fátima parece que não concorda com a ideia. Sim, não acho necessariamente que é assim, porque se é um investidor sério, há um processo, primeiro eles têm assessoria jurídica, etc, etc, e como eu disse, as regras sobre o uso e aproveitamento de terra em Moçambique são muito claras. Claríssimas. O ponto aqui, o grande desafio é o cumprimento. E uma recomendação ou uma proposta que eu apresentaria aqui é, por exemplo, durante os investimentos do Millennium Challenge Account dos americanos, os 500 e tal milhões de dólares que nos deram em 2009, uma parte desse valor era para fazer para atribuição de doados às comunidades, portanto fazer a delimitação de terras, etc, etc. Esse processo iniciou, houve algumas regiões, penso que na província de Cabo Delgado, que houve beneficiários. Agora sei que o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural está num processo também nesse sentido. Mas nós temos, se formos a olhar, temos esta dimensão ao nível das comunidades, mas também estamos a falar hoje da descentralização em que temos os municípios. Os municípios são uma parte muito negligente neste processo. É que enquanto o Estado, ao nível central, se organiza, ao nível dos municípios nós não temos muito esta organização. Por exemplo, eu acho que já é momento de haver um cadastro online, digamos assim, sobre a terra. O Estado começar a fazer, os municípios em particular, começarem a fazer efetivamente a delimitação de terra portanto, é um processo de planificação. Significa que nós começamos a pensar daqui a mais algum tempo, 30, 40, 50 anos, para onde é que queremos ir. Marraquene, por exemplo, de que eu saiba, é que no projeto do Colônia, desculpem dizer isso, Marraquene seria a zona de expansão, uma cidade 2, Maputo. Mas Marraquene está ali a desenvolver da forma que está a desenvolver. Mas podia ser uma cidade com espaço muito bem delimitado, etc, etc. Então, eu acho que o desafio que temos é fazer a delimitação dos espaços, onde nós deixamos claro onde é que temos áreas para agricultura, onde é que temos áreas de reservas, onde é que temos áreas habitacionais, etc. Tudo isso tem que ser feito. E depois, para evitar este problema do assambarcamento, porque isto é um outro problema muito grande. 700 hectares que estamos a falar de uma empresa, há pessoas que têm 700 hectares. Se vai assim a Ressano Garcia, há de ver ali áreas enormes de alguém que conseguiu pôr um muro enorme, mas não conseguiu colocar nenhuma infraestrutura. Para colocar um muro, só um muro num 15 por 30, já é uma fortuna, imagina 700 hectares. Então, isto para dizer que é preciso que haja um cadastro eletrônico. As pessoas que já detêm áreas, desculpa-me, você não pode querer ter terrenos em todo lugar. Somos muitos, somos 23 milhões de moçambicanos e cada um desses 23 milhões espera ter um espaço para viver. Hoje, eu não tenho muita esperança que a minha filha, o meu filho amanhã, onde é que vão morar? Provavelmente vão ter que morar na província de Gaza. E aonde? Lá, muito distante. Então, penso que é momento. Estamos há mais de 40 anos independentes, é momento de nós, há quase 40 anos, não é? Já passam, né? Quase 50, portanto, é momento de nós sentarmos e repensarmos a nossa planificação, para onde é que nós queremos ir, como é que queremos ir, será que é desta forma desordenada? Não pode ser, temos que organizar as coisas. Ana Tessol, faço a pergunta do impacto que isto pode ter no investimento. Nós, a bem ou a mal, a Mijolamete era uma empresa que tinha um investimento, iria criar emprego, iria criar renda, riqueza para o país. Falou no princípio de Pro Savana, que é um investimento no norte, mas acompanhamos que logo à primeira hora vieram os nativos, vieram várias organizações a dizer que se estavam a violar os direitos dos camponeses, que não se estava a atender um conjunto de situações das populações que vivem naqueles locais. E depois aparece uma decisão desta. Por exemplo, se fôssemos investidores, nós 4 aqui, ao vermos uma decisão destas e tivéssemos um investimento de agricultura, de alguma forma
teríamos algumas reticências, sobretudo o investidor direto estrangeiro, que é uma pessoa que não conhece a legislação moçambicana e não conhece as dinâmicas internas do país. Que impactos é que este tipo de decisões vão gerar no futuro do país, sobretudo ao nível do investimento, que é uma componente importante para o desenvolvimento do país? Bem, eu acho que isso está tudo combinado para que haja responsabilizações específicas, tanto em termos de implementação de lei, em termos daquilo que é o desempenho dos órgãos locais, do nosso Estado. Neste momento já estamos nesta fase de descentralização, como já se disse, e um dos grandes problemas que nós estamos a acompanhar é mesmo ao nível dos municípios, já que há grandes problemas de ordenamento de terra e ocupação ordenada do que já existe e requalificação. Agora chama-se requalificação, né? Temos a Mafalala, temos os outros 25 de junho e outros bairros. Isto é reflexo de termos nos relaxado como instituições, apesar de existirem leis e bem claras sobre o que se pretende em Moçambique. Não vamos repetir de novo. 2, nós estamos abertos ao investimento. Nós somos um país virgem, um país que precisa de investimento. As nossas leis são muito boas nesse sentido, que oferecem condições muito favoráveis para grandes investimentos. Temos ouvido todos os dias, agora não sei se estamos a acompanhar, a nível da FACIM, vários dirigentes vão lá, particularmente os governadores provinciais, e dão aquilo que cada província oferece como oportunidade para negócio. Eu tive a oportunidade de estar num seminário de Inhambane ontem, mas assisti o de Maputo província e acho que até o último dia todas as províncias terão oportunidade de vender as carteiras de investimento que as províncias oferecem. Isso é que é desenvolvimento. Agora, o problema de aplicação, implementação, não vou repetir, mas já foi dito e temos dito ultimamente, nós somos muito relaxados com a implementação das leis e isso está a criar muita desordem e anarquia. Agora, o caso concreto que nos trouxe aqui é do Miquilamete de Marraquém. Mas parece-me que o julgamento também tem primeira, segunda e terceira instância, né? Temos sim, ainda tem recurso. Acho que ainda há coisas que podem vir a acontecer. Sim. Não podemos achar que já foi dito, porque se de fato é um programa de investimento, teve estudos de viabilidade, teve impactos como se diz, ambientais, o problema de atraso ou não no investimento, se calhar estava tudo contemplado. Nós não temos muitos dados para estar aqui a tecer últimas considerações, mas é uma chamada de atenção. Temos que ter muito cuidado com este assunto de terras, porque a terra pertence a todos nós, mas todos nós temos que, de uma forma organizada, ter o direito a fazer o uso da terra. E, voltando ao que disse a Fátima há pouco tempo, que corremos o risco dos nossos, para eu diria, netos, irem para Xaxá, também temos que ter cuidado. Os nossos pais criaram condições para nós. Não eram muito boas, porque apanhamos um pouco o regime colonial. Mas, desde a independência para cá, acho que alguns temos que ir preparando as condições. Portanto, os meus netos ou os filhos da Fátima têm que beneficiar daquilo que a Fátima está a fazer. Porque a Fátima tem independente, a Fátima tem melhores condições que os pais dela, conhece a lei, tem mais condições para defender a aplicação da lei. Portanto, eu exortava no sentido de vamos ser mais atentos, vamos ser exigentes para criarmos condições para as próximas gerações. Porque não faz sentido, de facto, os meus netos continuarem a discutir o assunto que estamos a discutir hoje aqui. Não pode ser. Moçambique tem que avançar e a esperança que se cria. E um dos slogans deste novo ciclo de governação é esperança no futuro. Então, para mim, esperança é sermos cada vez mais exigentes e fazermos com que, de facto, as leis sejam implementadas de acordo com o espírito do legislador. Que o legislador só quer que a terra pertença ao povo. Muito bem, Artemisa Franco, vamos passar para um tema que marca a atualidade e que, enfim, temos estado a acompanhar nos últimos meses, que é a destituição
da Dilma Rousseff, que foi presidente do Brasil, pensa para julgamento, e acompanhamos esta decisão que foi tomada no Senado brasileiro de definitivamente afastá-la do cargo de presidente da República e colocar também em definitivo Michel Temer como presidente do Brasil. Aliás, Michel Temer já queria ir à China porque tem uma viagem agendada como presidente efetivo do Brasil. Qual é a sua leitura a toda esta confusão que aconteceu e que precedentes é que este tipo de decisões abrem no futuro para um país como o Brasil, com várias conturbações políticas, desde a corrupção, o Lava Jato que acompanhamos, os vários esquemas que o próprio sistema político brasileiro foi montando? É a democracia em ação. A democracia, quando os processos democráticos estão alinhados, acontecem aquele tipo de situações. Eu acho que os africanos tinham que começar a ficar despertos, porque há vários fenómenos sui generis que estão a acontecer. Tivemos agora também, um sui generis, quer dizer, um fenómeno especial, que foi o que aconteceu na África do Sul, em que um partido no poder perde a capital, ainda em governação, perde a capital, que é o caso da África do Sul. Agora temos o caso da Dilma, que através da ação popular, porque isso começou por manifestações e não sei o quê, começou por uma ação popular. Mas ela insiste em dizer que isto é um golpe de Estado. Até pode ser, mas começou por uma ação popular que os políticos aproveitaram-se, fizeram um aproveitamento, mas através daquele descontentamento popular, porque as pessoas estavam a achar que o custo de vida era muito alto, e foi a partir dessa ação popular que começaram a surgir os escândalos. Então, eu acho que é preciso que as lideranças africanas comecem a tomar atenção a esses fenómenos, porque não são fenómenos daqueles, também têm que ser fenómenos que fiquem próximos deles. Eu também penso que esta coisa da destituição da Dilma Rousseff teve também um pouco um cunho de oportunismo, porque começou pela ação popular, os políticos se aproveitaram, mas também por causa também dos esquemas de corrupção que tinham sido postos em play. Eu até volto um pouco para a nossa situação aqui, que nós também tivemos aquela questão da dívida pública que não foi autorizada e não sei o quê, mas pronto, nós somos um povo pacífico, a coisa ficou assim. Mas os brasileiros não levaram troco, não quiseram levar o assunto, quiseram levar o assunto mais profundo, as pessoas se insurgiram, começaram as greves, começaram as ações populares, que levaram aos políticos a fazerem um aproveitamento e, a partir daí, começarem um assunto legal. E foi interessante ver o quanto aquela ação política usou a lei, porque eles, a partir de uma certa altura, deixou-se a ação popular e começaram a agir segundo a lei. Então, tudo aquilo foi feito segundo, começaram a seguir passos legais até a sua destituição. Portanto, e a Dilma não tem como se defender, porque eles foram tudo em consenso, de acordo com aquilo que a Constituição e aquilo que a legislação brasileira diz. Mas aquilo é uma ação popular, é a democracia em ação. Os processos democráticos são assim mesmo. E eu estou a dizer que é preciso prestarmos atenção não ver isto como uma realidade alheia. Uma realidade alheia, exatamente. Temos que ver como uma realidade em que os processos democráticos no mundo estão a ficar mais dinâmicos, em que as populações no mundo estão a ficar mais esclarecidas e que as pessoas já não estão a aceitar desaforos, as pessoas já querem coisas certas, concretas, as pessoas estão a perceber que a dinâmica da vida tem que lhes levar a algum lugar. Não podem continuar pobres na pobreza e acharem que há pessoas que se põem no governo simplesmente para lhes explorar, para lhes empobrecer. Então penso que são estas dinâmicas que a democracia está a trazer e que são exemplos que nós temos que prestar atenção. Muito bem. Fátima, qual é a sua leitura a esta decisão definitiva, porque isto é o culminar de um processo bastante longo, a destituição da Dilma Rousseff?
Bom, como já foi dito aqui, e eu devo concordar, é um processo democrático. Claramente estamos a ver ali instituições soberanas, que estão, pessoas que compõem instituições soberanas a usarem da legislação para responderem em parte aquilo que são os anseios, digamos, da população. Se formos a olhar depois das eleições para o segundo mandato da Dilma, a Dilma já estava bastante impopular e houve muitas manifestações por causa do custo de vida, as questões de corrupção e é muito interessante que enquanto o Brasil ganhava espaço como uma potência como uma potencial potência, né, no grupo das Índias, das Chinas, da Rússia, etc., com um potencial muito grande de crescer economicamente e de ombrear, inclusive, com as grandes potências. Este crescimento todo, estas promessas todas não se refletiam muito naquilo que são as condições de vida das pessoas. As questões muito básicas, a questão da saúde é um problema muito básico no Brasil. E obviamente que estas questões as pessoas vão engolindo, vão acumulando estas preocupações e um dia, pela ação popular, porque enquanto temos o parlamento que é eleito para representar o povo, as pessoas também têm que fazer a sua parte. E uma das formas de fazer a sua parte é ir à rua. As pessoas foram à rua e o resultado do que elas fizeram na rua foi depois assumido, obviamente, com algum oportunismo. E é claro que estamos a falar de um partido que durante muitos anos tentou subir ao poder e conseguiu finalmente e fez algumas mudanças. Uma delas é esta, de colocar o Brasil no topo, não é como um potencial como um país com um potencial muito grande de ser uma potência econômica ao nível internacional. E isso aconteceu. Obviamente que os outros grupos que estiveram no poder ou que almejam chegar ao poder, não estando satisfeitos, vão fazer um aproveitamento sobre isso. E isso penso que é normal em política, assim como houve aproveitamento em relação à manifestação da sociedade civil, em que apareceram grupos a dizer que não se pode, mas é um direito constitucional que existe. Então, quais são as lições desta? As lições claramente são que quando nós assumimos as posições de liderança, nós não estamos ali para servir interesses de grupos. Nós não estamos ali para servir interesses pessoais. Não estamos ali para proteger ninguém. Nós estamos ali para fazer o nosso papel, para servir ao Estado em primeiro lugar. Eu penso que esta é uma grande lição que tem que ficar. Porque se formos a olhar, nós estamos a dizer que a corrupção começou com o Partido Trabalhista. Não. O que estamos a dizer é que a corrupção está enraizada, uma vez conhecido quem governa, conhece o sistema, não é? E pode desmantelar o sistema com todos os riscos que há dela própria ser morta, mas mais vale morrer por uma causa do que encobrir uma causa e hoje resultar nisto que está a acontecer. Portanto, eu penso que quando se fala de acusação ela é acusada de responsabilidades, na verdade, o que estão a dizer é que ela não cumpriu com aquilo que era a sua responsabilidade, com aquilo que era a sua missão. É a mesma coisa que provavelmente nós podemos ter em Moçambique se as nossas instituições funcionassem, se o parlamento não fosse uma instituição onde as dinâmicas ou as lógicas político-partidárias se refletem mais, é onde as discussões sobre o Estado de Direito, as discussões sobre o interesse público se materializam. Provavelmente nós teríamos também, corríamos o risco de vir a ter uma situação dessas, porque temos uma dívida que está mal parada, tudo bem que há trabalho que está a ser feito a um passo um pouco assim, estamos à espera de outubro para ouvir do Parlamento o resultado, mas temos uma PGR que desde 2015 está a investigar o caso e até hoje não aconteceu nada. E o que é que deveria ter acontecido? E interessante é que ainda tivemos um governo que negou várias vezes, não há dívida, não temos conhecimento, isso é mentira, não sei o quê. Numa situação normal em que temos instituições que funcionem, certamente que estas questões seriam chamadas à responsabilidade. Eu penso que é isto que aconteceu no caso do Brasil. Uma lição muito grande, não haja dúvidas. Muito bem. Ana Rita Sol, qual é a sua análise a destituição de Dilma Rousseff como presidente do Brasil? Bem, primeiro é lógico que é sentimental. É uma mulher, tínhamos uma esperança de que mais mulheres ascendem a tão alto cargo de direção de um país, e quando ela entrou, acho que encheu-nos todos, mulher que se preze, encheu todas nós de orgulho. A presidente Dilma demonstrou que é lutadora até o fim.
Eu acho que foi um exemplo de muita mulher que pode se inspirar nela. Nem tudo é mau. Deu lições da democracia. Foi à frente, a causa que ela defendeu tentou levar até o fim. Agora, a verdade é que quando uma mulher ascende a um cargo, carrega sobre ela ou sobre os ombros tantos impedimentos, primeiro pelo facto do gênero dela, não é? O que um homem pratica, faz, raras vezes chama a atenção, mas neste caso da presidente Dilma eu aprendi que além de tantas outras coisas, a competência, uma mulher revolucionária, porque é do Partido Trabalhista, não? Conseguiu movimentar as massas no Brasil na sua primeira eleição. Depois, a partir de uma certa altura, pronto, começaram os não. Dilma isso, Dilma aquilo, e por ela ser mulher, claro, este aspecto tal levantamento social que estamos aqui a falar, pegou mais, usando algumas fraquezas dela. E ela é julgada por responsabilidade, não é? Está claro que é isso. Muitas mães, às vezes, por o filho ser drogado, a mãe às vezes é culpada. E nós estamos a ver aqui numa coisa destas. Depois, é uma questão de luta de classes, não tenhamos dúvidas. Não é? O Partido Trabalhista, o que é no Brasil? É o partido da maioria das pessoas, a maior parte dos brasileiros são pobres. Até antes faziam parte do terceiro mundo que nem nós. Depois, com Lula e Dilma, o Brasil elevou-se, chegou àquele patamar dos BRICS. E claro que os inimigos são muitos. E apanharam esta fraqueza da presidente Dilma. Por mim, solidarismo com tudo o que aconteceu com ela, como mulher, símbolo de mulher. Então, eu acho que nós todos aprendemos. Eu acho que há muitas mulheres que ainda ascendem, ainda sonham chegar a este nível que a presidente Dilma chegou. Esta é uma lição para aprender e ver como nos organizarmos melhor, de forma mais transparente, com um pouco mais de atenção naquilo que é a aplicação das leis, porque este julgamento mostrou que os órgãos de soberania, cada um exerceu o seu papel e dentro das normas aceitas internacionalmente. Tá? Uma escola. Muito bem. E que lições é que a África e Moçambique, em particular, podem tirar deste tipo de processos de decisões, considerando o que dizia a Artemisa e o que dizia a Fátima, que há muito por aprender aqui, olhando também para a situação na África do Sul, o descontentamento popular, o fato de termos cada vez mais pessoas esclarecidas. Semana passada acompanhamos a UP, por exemplo, de uma só vez graduou 50 mil pessoas. Portanto, estamos a dar às pessoas os instrumentos analíticos e a capacidade de interpretação. E estas pessoas, numa situação de injustiça, muito facilmente identificam e sabem reivindicar. Que lições é que o Estado, a África, podem tirar deste tipo de processos? Eu acho que a grande lição é que a gente está a tentar implementar, é que nós temos que pugnar por a implementação cada vez mais transparente daquilo que nos orienta, que é a Constituição da República, naquilo que são os seus direitos como cidadão, aquilo que são os nossos deveres e aquilo que a administração pública no seu todo tem para oferecer aos seus cidadãos. Uma coisa é o comportamento dos cidadãos, outra coisa é o dos administrados e outra coisa é o comportamento dos administradores. Esta questão do conhecimento que está a crescer no nosso país, conjugado com o facto da maior parte da nossa população ser abaixo dos 40 anos, como já vimos, não temos dúvida nenhuma que o que aconteceu há 20 anos já não vai acontecer neste país, não é possível. Agora, cada vez que capacitarmos a nossa sociedade a ser autossuficiente, a cuidar dos seus próprios destinos, que a própria Constituição nos refere. Estamos aqui a falar da lei de terras, mas falamos de tantas outras coisas,
a habitação, o direito à habitação, o direito ao trabalho, não digo ser o Estado preocupar-se, mas eu ter capacidade de criar emprego e empregar outras pessoas. Isso vai permitir que o exercício da cidadania seja cada vez mais efetivo. Mas é preciso que haja transparência orçamental, que os cidadãos saibam o que é que fazem, o que é que o Estado faz com o dinheiro que ele contribui através dos seus impostos. E é isso que os cidadãos estão cada vez mais atentos. Ai de um dirigente hoje que pensa que ainda consegue sonegar informações sobre o exercício da administração pública aos cidadãos. Os cidadãos resistem. Nós vemos filas e filas à procura do BI, à procura do passaporte, à procura da renovação da carta. Ficam lá e ficam horas e horas. Aquele sacrifício dos cidadãos tem que ser compensado. E nós, como agentes da administração pública, temos que estar sensíveis a isto. Que não apareça e digamos que, é novidade. Agora, aquilo que acontece no Brasil, aconteceu na África do Sul, está acontecendo no Zimbábue, tem características próprias, mas há algumas coisas que podemos tirar como lições para o nosso país. Não há dúvida. Moçambique não é uma ilha. Nós vivemos num mundo global, fazemos parte do Concerto das Nações e tudo o que acontece no vizinho sempre nos afeta, direto ou indiretamente. Muito bem, Ana Rita Stol. Vamos mesmo ter que fechar o programa por aqui. Agradecer a vossa presença, Artemisa Franco, Fátima Mimbiri e Ana Rita Stol. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, até uma próxima oportunidade.